Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo ressurgiu por quem tudo foi criado. Ele teve compaixão do gênero humano. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Ninguém dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo,
tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Aleluia, 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 aleluia. Sentados num tempo de profundo silêncio, também vocês, crianças, no silêncio, peçamos ao Espírito Santo que abra nossa mente, nosso coração, para que compreendamos tudo que a Escritura hoje nos revela. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos hoje no caminho da Páscoa, terceiro domingo. Santo Agostinho diz que do domingo da Páscoa até o domingo de Pentecostes, nesses 50 dias, nós deveríamos vivê-los como se fosse um único dia, um grande domingo. Portanto, aquela exultação e fervor da vigília pascal e do domingo da Páscoa tem que se manter no ritmo interno e também no vigor externo com que nós celebramos com alegria a ressurreição do Senhor. Hoje nós temos o último relato da aparição de Jesus ressuscitado. A partir de domingo que vem, nós retomamos os textos de Jesus antes da sua morte, avisando e despedindo dos discípulos, falando que depois da morte voltaria para o céu. No relato de hoje, a terceira aparição de Jesus, nós temos no capítulo 21 de João, a síntese espiritual para a vida da igreja. Seja para as crianças, mas na fase infantil, ou para os mais marcados pelos anos e pela debilidade do corpo, a palavra é dirigida hoje com um vigor extraordinário. E a grande dimensão de contemplação que tem na primeira leitura no Salmo, segunda leitura no Evangelho, é exatamente como é que as aparições de Jesus ressuscitado se deu nos relatos da Escritura a pequenos grupos em situações fragilíssimas, como a de hoje na beira do mar de Tiberíades. Como é que essa aparição aconteceu assim, no domingo passado, no primeiro dia da semana, 8 dias depois, numa casa com um pequeno grupo de porta fechada? Como é que essa aparição, ela se torna um fermento que começa a levedar a massa, a ser sal e luz do mundo, ao ponto de encher Jerusalém de gente que escutou a pregação, e as autoridades prendem os apóstolos, açoitam os apóstolos e diz: vocês encheram essa cidade com a pregação desse tal Jesus que nós proibimos. E depois mandam açoitar os discípulos, batem e soltam, proibindo. E os discípulos vão embora muito contentes por serem considerados dignos de sofrer chicotada por causa do nome do Senhor. É o nível mais alto da maturidade da fé.
No relato da primeira leitura, a multidão diante do trono e do Cordeiro, seres debaixo da terra, em cima da terra, no mar, na água, no ar, tudo que vive e respira, todos os seres e criaturas, os anciãos, os seres que se prostram diante do Cordeiro e declaram o senhorio dele, amém, e adoram a ele, o Senhor. Como é que essa dinâmica grandiosa se dá a partir de uma dinâmica quase escondida no cotidiano, de um grupinho de 12 apóstolos menos um, 11 apóstolos, numa experiência de ferida, de dor, de pavor da cruz, de morte, de túmulo vazio. Vamos ao Evangelho, que é esta pergunta que o texto responde. Para não ser muito pesado para vocês, por causa do tamanho do texto, nós dividimos ele em 3 blocos para facilitar o andamento da explicitação do texto. Os evangelhos, chamados sinóticos da mesma ótica, Marcos, Mateus e Lucas, relatam a pescaria milagrosa dos apóstolos no início do evangelho. João relata a pescaria milagrosa também depois da ressurreição. E é extraordinário, porque os elementos que aparecem nesse relato aqui alcança a gente num nível infinitamente superior àquele do começo. Vamos lá? Naquele número 9 do seu folheto. João 21, 1 a 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Espere lá. Quantos tem aqui? Retoma. E contando. Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael da Galileia, 2 filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Quantos são? O grupo deveria ter quantos? 11. Porque ainda não tinham escolhido Matias para suceder Judas. Cadê os outros? O texto sugere exatamente o desmantelamento do grupo. As 2 primeiras aparições de Jesus ressuscitado não foram capazes de impactar a vida dos apóstolos e eles retomaram a vida deles lá na beira do mar da Galileia, de Tiberíades, retomaram a vida normal como se nada tivesse acontecido em 3 anos de convivência com o Senhor. E o mais grave, isso acontece com os apóstolos, faltando alguns dos apóstolos, e Pedro lidera o desmantelamento da igreja. Veja, Pedro com mais 6 companheiros na beira do lago, do mar, ele diz, Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. E eles disseram, igreja, também vamos contigo. Você poderia facilmente substituir eu vou pescar por eu vou pecar. Porque Jesus já tinha pedido a Pedro há 3 anos atrás, depois da primeira grande pregação que Jesus fez na beira do lago, fez e pediu que eles deixassem as barcas, as redes, depois de uma pesca milagrosa, deixaram tudo e seguiram o Senhor. E deu a Pedro a tarefa de ser chefe da igreja. Pedro, no desânimo e no desencanto da cruz, e na grande decepção, mesmo depois de ter encontrado com o ressuscitado 2 vezes, mas Pedro não esconde o desencanto com a cruz e o fato dele ter traído e negado Jesus 3 vezes. Pedro lidera
o desmantelamento do grupo que Cristo fundou e o constituiu como chefe. Ele fala, eu vou pescar, e o grupo vai com ele. Vocês que são mais velhos aqui na paróquia sabem do que vou falar agora. Quando uma pessoa enfraquece na fé e rompe com a igreja e briga com a comunidade, a maior vitória da vida dela é ela ir embora e ficar lá de fora monitorando quantos estão saindo da comunidade junto com ela. É o orgulho, é o troféu do deserdado. Ela passa a monitorar e ter prazer em arrastar com ela uma multidão. Oi, meninos, tudo bem? Depois vocês brincam, tá? Combinado? É uma bagagem de amargura, de ressentimento. Não deu certo comigo, eu não quero que isso aqui dê certo com ninguém. Pedro vai, e ele, que tinha sido chamado com Pedro, Tiago, João, André, para formar uma rede para pescar homens para Cristo, Pedro agora lidera a formação de uma rede do desânimo para voltar à pescaria de antes. E pasmem, não para voltar a qualquer pescaria, mas para voltar a um tipo específico de pescaria. Pega o texto comigo, vamos lá. Eles disseram, também vamos contigo. Leia. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Pedro voltou a pescar, voltou a retomar a empresa de pescaria, mas como no início dos evangelhos, ele voltou ao que era antes, não só a ser pescador, mas voltou a ser péssimo pescador. Passou a noite inteira e não pegou nada. Provavelmente, ele imaginava que a última pescaria que ele fez há 3 anos atrás, quando Jesus o chamou, foi a maior pescaria de sucesso, que teve tanto peixe que chamaram até as barcas dos concorrentes para encher, lembra? Agora ele aqui, com os apóstolos, lidera o grupo dos apóstolos para o fracasso. Tem gente que tem capacidade de exercer liderança para conquistas, mas tem gente que tem capacidade de exercer liderança também para o fracasso. Não tem? Não tem? Veja o desfecho dramático. Já tinha amanhecido. Leia. E Jesus estava de pé na margem. Já tinha amanhecido e Jesus já estava de pé na margem. Leia. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Espere lá. O que lembra isso? Quem é que fala assim? Ou, moço, se tem alguma coisa para eu comer? Quem é que fala assim com a gente? Mendigo. Jesus ressuscitado, vencedor da morte, do pecado, das potências do inferno. Jesus se torna um mendigo para ver se acha um lugar no tempo e no coração dos apóstolos e no coração nosso. Forte, né? Jesus é um mendigo seu. Não porque ele precisa do peixe que você não dá conta de pescar. Porque o que ele quer não é o peixe que você não é capaz de pescar trabalhando muito a noite inteira com um grupo grande. O que ele quer de verdade é pescar-te. O que ele quer é você. Na atenção que você dá a ele, dando-lhe um pedaço de alguma coisa para comer, ele
usa essa isca para tomar-te para Deus. Amém? Jesus é um mendigo na estrada da sua vida. Veja. Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Curto e grosso. Não, rapaz, aqui está uma tragédia, não dá resultado nenhum essa vida nossa, não. Estamos 3 anos sem saber pescar. 3 anos. A gente vai para a pescaria, é 3, 4 dias só para fazer a ceva, né, Ivanildo? 3, 4 dias para fazer a ceva. Depois os primeiros sinais de peixe. Os primeiros dias da pescaria também é um fracasso. Mas Jesus não sossega. Leia, versículo 6. Jesus disse-lhes: brada. Lançai a rede à direita da barca e achareis. Continua. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Espera um minutinho. Olhe para aqui, para o altar. Quando aparece no Novo Testamento barca, é sempre uma expressão simbólica, metafórica, que representa a igreja. A igreja como conjunto dos fiéis no mundo, mas também o templo. Na arquitetura da igreja católica, há uma representação do que o texto está falando. Você entra aqui na igreja, olha para frente, você está na barca. Você olha para frente, o que é que você enxerga à direita da barca? Fala alto. Jesus na? Fale alto. O que é que você vê? Moços, vocês não estão conseguindo ver resultado na vida. Olhe para a direita da barca. Ao lado do altar tem a cruz. Olhe para a cruz. Retome a fonte do amor. Retome o sentido e o fundamento do amor. Volte para o Senhor que por ti deu a vida e derramou-se em sofrimento, em sacrifício, para te lavar, para te purificar, para te regenerar. Volte o olhar ao amor primeiro com que Ele te amou, e você vai voltar a ver resultado nos seus esforços. Dê uma salva de palmas para Ele, minha gente. Pode dar um grito para Ele, minha gente. Olhe para a cruz, olhe para cá. A arquitetura católica, ela é genuinamente uma arquitetura que reproduz a simbologia bíblica. A gente precisa aprender a contemplar também o templo. A igreja é uma arca de encontro com o significado supremo da fé. À direita da barca está a cruz, e à direita dele está o lado traspassado, de onde derramou sangue e água. À direita dele está o altar, onde ele oferece para você o pão que para você ele se fez mendigo. Tem alguma coisa para comer? Não. Eu te dou como alimento. Tomai e comei, isso é meu corpo. Tomai e bebei, isso é meu sangue. Eu posso matar sua fome e matar a sua sede, apesar dos fracassos dos seus esforços. Amém. Aleluia. Continue. Aí acontece uma confissão quase escondida no texto. Então, leia. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: brada. É o Senhor. Esse discípulo, nós já pregamos isso muito agora na Semana Santa. No Evangelho de João tem um discípulo que não tem nome. É chamado somente de o discípulo que Jesus amava. Esse discípulo que não tem nome, cochicha no ouvido de Pedro. Fala baixo a Pedro: é o Senhor. Por que é que ele descobre antes que Pedro?
Porque esse discípulo tinha uma relação com Jesus tão forte de amor. Ele acolhia o amor com que Jesus o amava. E ele amava Jesus com tanto amor que ele não precisava nem de nome. Ele chamava simplesmente de discípulo que era amado. Isso significa que se você não passar a amar Jesus, você não descobrirá Jesus presente na beira do lago das suas batalhas e das suas lutas cotidianas. Amém? Tá claro? Só o amor dará a você a visão da fé. Só o amor dará a você a visão da fé. Pedro tem um encargo de autoridade, mas ainda não experimenta o amor. Pelo contrário, ele experimenta dois horrores, o da cruz e o da negação. Ele negou Jesus 3 vezes. E negou por medo da cruz. O discípulo amado, na quinta-feira santa, enquanto tomava a ceia, e Jesus anunciava que naquela mesma noite seria preso, ele estava sentado do lado direito de Jesus e com a cabeça recostada no peito de Jesus. Santo Agostinho também diz que o discípulo amado é chamado de discípulo amado, não tem nome, porque o Evangelho, já falei isso muitas vezes, o Evangelho é um livro vivo. Quando você o lê, você, ao invés de inventar um apelido para esse discípulo amado, você pode colocar o seu nome. Esse discípulo amado tem um nome, é o seu, é o nome de cada um de nós. O cochicho dele gera... Olhe para cá, deixa eu fazer um gesto. Ele está dentro da barca, segurando a rede cheia de peixe. Dentro da barca, segurando a rede cheia de peixe, ele olha para a beirada e vê Jesus e cochicha para Pedro: é o Senhor. Vou usar uma das expressões mais fortes que você jamais imaginou para Jesus te alcançar. O discípulo amado é aquele que Pedro não conseguiu ver Jesus como Senhor da vida dele, nem nos melhores momentos de fartura e pior ainda no momento de fracasso. Nós precisamos aprender a reconhecer a presença de Jesus perto de nós na hora dos nossos fracassos e na hora da fartura. O discípulo amado é aquele que está com a mão pegando a fartura, a realização maior da conquista de uma grande pescaria, mas ele não deixa que os bens e a conquista de uma grande pescaria, o sucesso do seu trabalho, tire a sua visão da fé. Com a mão segurando a rede, ele levanta o olhar para o alto e contempla a presença do Senhor. Não deixe que as conquistas dos seus trabalhos te impeçam de enxergar o Senhor. Tem muita gente que não avança na vida porque se passa por dificuldade deixa de ver Deus na vida dela. Mas tem gente também que consegue conquistar muitos bens e vira fumaça e ela deixa de ver Deus na vida dela. Aprenda a ver Deus na sua vida, nos piores momentos, mas também na hora de maior sucesso, com a mão cheia, na maior conquista. Erga o olhar e não se prenda somente nas fadigas daqui. Amém? Tá claro? Erga o olhar. O que tem de pais que trabalham para morrer, para encher a geladeira, e vê os filhos chegarem um fim de domingo à tarde, tendo comido tudo quanto é fartura que os próprios pais não comeram na infância, e os filhos estão com a barriga cheia, mas com um vazio de Deus enorme na alma. Isso existe? O que tem de menino e menina, de homens e mulheres com fome no meio da fartura, com sede na beira da fonte d'água, com sede desperdiçando água na torneira.
Agora tem uma cena dramática, vamos ver? Simão Pedro, juntos. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Espere lá. O que lembra essa cena? Ivanildo, que é pescador aqui, o Luciano também. Cadê o Júnior? O Júnior está aqui também, pescador. O que lembra essa cena? Pedro, a hora que escuta é o Senhor, veste a roupa porque estava nu. Como é que o pescador chega da pescaria? Todo arranhado, com barba, cabelo uma bagunça, não é assim? G, não é assim que chega da pescaria? Né, Gabi? Cabelo uma bagunça, a barba para fazer tudo arranhado. Esse Pedro, nu, que escuta é o Senhor, veste a túnica e lança-se no mar, é imagem do homem que perde a noção de cuidar de si. É aquela tristeza, Robson, na hora de voltar da roça. Aquela dor de enfrentar a segunda-feira da cidade. Como é triste os 2 últimos dias depois que vai chegando o fim da pescaria, não é? Que dor! Pedro é a imagem. Homens, não se assustem com o que eu vou falar. Pedro é a imagem de nós homens quando ficamos mais velhos dentro de casa. A mulher está levantando mais cedo que nós, cuidando da casa, cuidando dos filhos, indo para a igreja rezar, ajudando a família, socorrendo as situações, e o homem está lá dentro de casa, de chinelo, de bermuda, sem camisa, com barrigão para fora, arrastando chinelo para lá e para cá, e implicando com a véia. Isso existe? Isso existe, mulheres? Existe? Imagem do fracasso desse modelo de homem que nós inventamos. E particularmente na cidade, porque na roça, na cultura rural, o homem termina a vida dele trabalhando e ele tem sentido para a vida dele o dia inteiro. Na cidade não, nós homens aposentamos, não tem nada para fazer. Nós viramos uns bichos nus, arrastando chinelo, com o barrigão de fora e resmungando e reclamando com a véia. Pedro, ao escutar é o Senhor, olhe para cá. Ele veste a túnica. O que lembra isso? Ele se recorda do batismo. Ele se recorda que ele me regenerou. Ele se recorda que aquela água que desceu do lado dele foi a água para devolver a mim a imagem e semelhança de Deus. Pedro sente também a vergonha de Adão que teceu para si e para Eva. Lembra? A tanga da vergonha da presença de Deus. Pedro lança-se ao mar e nada na direção da margem para encontrar o Senhor, para dizer: não dá mais para viver longe de ti. Vai de roupa, nadando, vai com a túnica do batismo ao encontro daquele que é o Senhor, para dizer: eu necessito de ti. Continue. Versículo 8. Juntos. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Ô turminha ruim de pescaria, hein? O cardume está a cerca de 100 metros, pescou a noite inteira e não viu nenhum ruído desses peixes. Mas porque você passa a retomar a sua vida a partir do comando que ele dá, você passa a enxergar as coisas diferentes. Aquilo que para você era só escuro no meio da noite, se torna claro, próximo, visível, porque ele te ilumina para enxergar a realidade. Continue. Logo que pisaram a terra,
viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Brada, leia. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Observe os gestos de Jesus agora. Leia. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Que significa Pedro na barca arrastando uma rede com 153 grandes peixes? São Jerônimo, segundo século. Os povos primitivos tinham formas de organizar com as listas. No Oriente Médio tinha a lista das nações que tinham conhecidas no mundo. Tinha a lista de 153 nações, povos. A rede com 153 grandes peixes significa que a partir do encontro de Pedro com o Senhor, da sua renovação nas águas do batismo, vestir a sua túnica e tomar aquele banho que nós tomamos na Semana Santa, no domingo de Páscoa, voltar à fonte do batismo, Pedro passou a dar a sua vida e agora alcançou a pregação do Evangelho. Todos os povos, nações, raças e línguas aderiram ao Senhor pela pregação. Amém? Hoje você precisa escutar Jesus chamando você: vinde comer. Eu li um texto essa semana, uma delícia de texto, uma meditação sobre esse texto, em que o autor, um grande místico, propõe um exercício muito bacana. Você sentar, Léo, sentar, meditar e ir lá nesta cena. E você ver a cena, visualizar a cena, até o ponto de sentir o cheiro do peixe assado e de pão novo assado na beira do mar. Não tem nada mais prazeroso na beira do lago do que chegar com o barco, com os tucunarés e baixar numa comida pronta. Não é? Não é? Tem nada mais prazeroso. Jesus, que pediu: tendes alguma coisa para comer? Não pediu para que eles oferecessem o que não tinham, mas pediu para que eles descobrissem nele, na presença dele, na beira do lago agora, com brasa, fogo aceso, pão e peixe assado. Jesus pediu comida a eles, para aguçar neles uma fome de Deus. Você precisa permitir que Jesus também desperte e eduque você, para que você sinta fome e sede de Deus. Vinde comer. Jesus, daqui 3 anos eu prego o significado do peixe e do pão. Jesus, hoje, aqui, neste altar, daqui um pouco, ele diz: tomai e comei, isso é meu corpo, tomai e bebei, isso é o meu sangue, que é dado por vós. Ele hoje prepara o lanche para você na beira desse mar, dentro dessa barca, para que você recobre o seu vigor de discípulo e discípulo, para que você volte à sua pescaria amanhã, na segunda-feira bruta, para que você reencontre nas mãos uma unção nova e veja resultado nos seus esforços. Amém?
Mas você só vai encontrar uma unção nova nas suas mãos e ver resultado nos seus esforços se você descobrir em Jesus o amor. Vamos ver? Versículo 13. É isso? 13. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Brada, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro, juntos: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor. Jesus lhe disse, desculpe, vai. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Leia juntos. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Brada, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Olha, espera lá. Como é difícil tirar uma declaração de amor dessa de um caipira pescador bruto da beira de um lago. Essa é educação para o amor, educar a nós homens, que queremos ficar sem compromisso com nada, nem com cuidado com o corpo, não quero fazer nada, não quero mexer com nada, não quero nem vestir roupa, nem fazer barba, nem pentear cabelo, não quero nada. Transformar-nos em homens, varões, que cuidamos de nós e nos oferecemos a Deus no nosso trabalho com a imagem regenerada de filhos de Deus, portadores do Espírito que somos pelo batismo. Isso só é possível se você permitir que Jesus te pergunte o tanto que ele precisar te perguntar: você me ama? Você me ama? Ele perguntou a Pedro, até que na terceira vez Pedro entristeceu-se, porque Pedro se recordou: eu o neguei 3 vezes. Ele tem direito de me dar essa catracada na beira do lago. Eu neguei. Ele tem autoridade para me perguntar o tanto que ele quiser, porque eu o neguei. Ele entristeceu-se para dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. Nós homens, mais do que as mulheres, precisamos descobrir que ele sabe tudo e precisamos permitir não só que ele saiba tudo, mas que ele interfira nos nossos afetos. Se tem uma coisa que marca e desgraça a vida de muitos de nós homens, é que nós não permitimos que Deus interfira nos nossos afetos. E aqui está falando de afeto com coisa muito concreta: a barca, as redes, a pescaria, a profissão, a liberdade de ficar na beira do lago, não ter compromisso nem com mulher, nem com filho, nem com, não é? Nem com encheção de saco de nada. A gente faz nossa comida aqui, limpa as redes aqui, leva o peixe ali no mercado, vende, e não tem ninguém para encher o saco. Essa é a mentalidade que nós homens temos de liberdade. Ah não, bem, de novo, não é? Nós homens temos essa noção de liberdade. Não ter compromisso com nada, nem com ninguém. Jesus repropõe a Pedro: Pedro, você precisa oferecer-se cheiroso no café da manhã, com a sua esposa, com seus filhos, arrumado, batizado, limpo. Não precisa desse nível afetado do mercado da vaidade, que escravizou as mulheres e agora está escravizando a nós homens, que estamos virando escravos de uma vaidade tosca, escrota. Mas um pouquinho de cuidado não mata ninguém não, minha gente.
Amém? Um pouquinho de cheiro no café da manhã não mata ninguém, não. Amém? Portanto, permita que Cristo reacenda em você o amor. Reacenda nos seus lábios a expressão do amor. Pai, homens, nós temos dificuldade de pronunciar o amor. Isso é coisa que as mulheres fazem mais do que nós, não é? Não é? Nós precisamos aprender com Jesus a pronunciar o amor, a falar do amor. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Fala, Pedro, desse amor, rapaz. Isso não te diminui, isso não te torna menos varão, menos homem. Fala desse amor, Pedro. Isso, além de te fazer homem, te faz homem. Homem com a dignidade de quem é filho de Deus, tomado do Espírito Santo. Por isso, agora que Pedro confessou a Jesus, termina Jesus o diálogo da última aparição aos apóstolos, dando a Pedro a notícia mais verdadeira que até hoje Pedro não imaginava que iria escutar. Vamos ver como termina? Depois, em verdade te digo. Lê, igreja. Quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fostes velhos, entenderás. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: é para dizer, rapaz, eu vim aqui hoje de volta te fazer um ótimo pescador de sucesso, de poder, mas para dizer a você, deixa a rede, deixa a barca, segue-me. E não te traio, e não minto para você. Você vai envelhecer, vai perder o vigor do seu corpo. Outros é que vão cingir você, vai tomar você pela mão e vai levar você onde você não quer ir. Enquanto você é novo, você faz o que você quer. Quando você ficar velho, outros vão te arrastar para onde você não quer ir. Pedro, eu não te engano. Pedro, eu não sou um pregador de uma igreja de sucesso, de vitória, de poder. Pedro, eu te chamo e você vai receber açoites. E você vai glorificar a Deus porque foi considerado digno de receber os açoites que você receberá. Ao ponto de Pedro, quando foi para ser crucificado, ele disse aos algozes que o pregava na cruz, ele disse, ao menos eu não sou digno de ser pregado na cruz do jeito que ele morreu, me mata de outra forma. Eles pregaram Pedro na cruz e fincaram a cruz de cabeça para baixo. Por isso, o nome que mais aparece no Evangelho, nos Evangelhos, no Novo Testamento, o nome que mais aparece primeiro é o de Jesus, o segundo nome que mais aparece no Novo Testamento é o de Pedro, que alcança e aproxima de Jesus, derramando sua vida em sacrifício. Por isso Jesus não mente e fala, você também chegará ao limite. Hoje você me ama com os lábios, mas você me amará derramando sua vida em sacrifício por mim. Jesus também fala isso para você hoje. Agora você declara amor a mim com seus lábios. Amanhã você vai declarar amor a mim com lábios, com lágrima, com suor e quem sabe até com sangue. Amém? Amém? Que segunda-feira que virá, hein? O Senhor quer ungir suas mãos e devolver a você a graça da liberdade para segui-lo. Olhe para a cruz. Estenda, deixa o folheto no banco,
Estenda as suas mãos aqui para a cruz. Diga comigo: Jesus, eu te peço, dá-me a liberdade de discípulo, dá-me a liberdade de filho de Deus, dá-me a liberdade de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus, santifica as minhas mãos, por suas lágrimas, por seu suor, por seu sangue, dá-me a liberdade, para que os fracassos não me arrastem, e nem as maiores conquistas me dominem. Dá-me a liberdade, para te amar, te seguir, te servir, hoje, amanhã e sempre. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, fale com Jesus, como Pedro, como discípulo amado na beira do lago, com pão e peixe assado, com a delicadeza e o carinho de Jesus, que tudo prepara para devolver a você o vigor da sua vida, da sua lida, o vigor perdido pelos anos, pela enfermidade, pela velhice, pelo cansaço, pelas decepções, pelos esforços sem resultados. Fale para que Ele te restaure e recobre em você o vigor que você precisa para enfrentar as suas pescarias nesta semana que começa. Ele te restaurará. Fale com Ele. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Meu Senhor e meu Deus. Vocês cantem, meu Senhor. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, dai-me uma fé
traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor, testemunhada no amor pelos irmãos. Fiquemos em pé, dai-me uma fé viva. Canta, igreja. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Jesus. Jesus, pelo poder do seu sangue, pelo poder do seu sangue, que me purifica dos pecados, que me purifica dos pecados, pelo poder da água do batismo, pelo poder da água do batismo, que faz de mim uma criatura nova, que faz de mim uma criatura nova. Abençoe as minhas mãos, abençoe as minhas mãos, dá-me a liberdade, dá-me a liberdade, para que nem os fracassos, nem as maiores conquistas, me dominem, mais do que o amor, que vem do Senhor por mim, que brota do meu coração pelo Senhor. Senhor, eu te amo, mas aumenta esse amor. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu te amo, Senhor, e quero viver esse amor, traduzido em minha vida, na barca da minha casa, que eu vou conduzir essa semana, da minha família. Eu vou fazer uma barca, de experiência de amor, do seu amor. Amém. 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 Amém.